que o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor... Boa tarde, caríssimos ouvintes, queridas famílias. Está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho de São Paulo o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima e apresentado pelos casais amigos. Hoje com a presença do casal Diogo e Ana Paula. Contamos também com os trabalhos técnicos do sempre competente Guilherme, hoje na mesa de som. Obrigado, Guilherme, por nos apoiar mais nessa edição do programa. Agradecemos a todos vocês que nos ouvem nas tardes de domingo e nos prestigiam com a sua audiência. Hoje um domingo especial, o dia em que as pessoas estão exercendo a sua cidadania, participando das eleições. E dia também de São Judas Tadeu, esse santo tão querido pelos católicos. Então pedimos a São Judas a intercessão para que tudo corra em paz e na ordem e que ao final dessa eleição seja escolhido aquele candidato que melhor represente o nosso país. O povo brasileiro merece isso. Mande seus pedidos de oração, agradecimentos, dúvidas e esclarecimentos sobre os temas que são apresentados no nosso programa. Afinal, esse programa é feito com muito carinho para vocês e a sua participação é muito importante. E como vocês podem participar do programa? É fácil. Pelo telefone 11 3932 1600 e hoje você vai falar com a Rosana. Pelo WhatsApp 11 98371 9681. Pelo e-mail famíliafontedeamor-e-vida @radio9dejulho.com.br. Pelas redes sociais facebook.com/família Fonte de Amor e Vida. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse pelo YouTube o nosso canal Família Fonte de Amor e Vida e compartilhe com seus familiares e amigos. Assim você estará evangelizando e divulgando as mensagens para outras famílias. Teremos um sorteio de uma folhinha do Sagrado Coração de Jesus, aquela folhinha especial em comemoração aos 80 anos, né? Uma folhinha bem tradicional, 80 anos. 80 anos de folhinha do Sagrado Coração. E é uma edição especial que vai ter uma capa especial também. Então acho que é um belo presente, né? Que deve estar presente em todas as casas. E teremos também um livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís Maria Montfort, não é? Então participe, liguem para nós, mande suas mensagens e você concorrerá a esses dois presentes. Caríssimos irmãs e irmãs, como sempre fazemos nas tardes de domingo, pedimos licença para mais uma vez podermos entrar nas suas casas, nos seus carros, onde vocês estiverem, para que juntos possamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Aldo. Queridos ouvintes, reze conosco, nós vamos agora invocar o Espírito Santo. É sempre uma mensagem também que queremos transmitir a cada domingo, que ela seja acolhida na sua interioridade e sirva também para a sua formação espiritual. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, é dia de São Judas Tadeu, como lembrou Paulinho, porém sendo o dia 28 este domingo, então nós, claro, a liturgia prevê esse deslocamento da festa do apóstolo. Claro, as paróquias que São Judas é padroeiro, fica meio difícil deslocar para o dia seguinte. Mas nós queremos continuar nossas catequeses, nosso caminho aí trilhado pelo Papa Francisco, que é o caminho da santidade. Um chamado à santidade, lá no 4º capítulo da exortação apostólica Gaudete et Exsultate,
Alegrai-vos e exultai, publicado em março deste ano. Nós queremos continuar lá, porque nos números 29 ao 139 tem lá um título: Ousadia e Ardor. E aproveitando que estamos terminando praticamente o mês missionário, o Brasil tem sempre esses meses que são temáticos, né, para ajudar na catequese vocacional, agosto, depois tem o mês de outubro missionário. Então, terminando este mês, nós queremos falar desse tema, esta ousadia, né? Pensando na família, pensando nos membros da família, pensando na sua vida cristã, como nós podemos ousar, como também esta ousadia tem que ser uma ousadia com ardor, tem que ser parresia, é uma palavra diferente para falar de um atrevimento santo, de uma ousadia santa, onde o medo é rompido, é esmagado por uma causa nobre, que é a causa do anúncio da boa notícia de Jesus Cristo. Nós estamos aqui com a Ana e também o Diogo, casal, e eles vão falar de nós sobre esta ousadia e sobre este temor, esta missão de todo cristão batizado. Então, em sintonia, embasados, lá na exortação, no número 129 a 139, vamos tratar desse tema e conversar um pouquinho sobre missão, família e nossa missão de batizados. Amém, Padre. Boa tarde a todos aí que estão ouvindo a gente, rezando. Um programa de oração, de partilha, né? E de missão também, né, Padre? Essa missão que nós temos de evangelizar. São Paulo, em uma parte, diz assim: ai de mim, se não evangelizar. E aí é isso aí, Padre. Estamos finalizando o mês das missões, como o Senhor disse, né? Só o mês, porque as missões não pode parar, né? E é importante, Padre, que a gente tenha em vista, assim, tenha no coração guardado, que nós, alguém foi missionário para que nós recebêssemos a fé, né? A fé em Deus, a fé na igreja, e essa fé que nós recebemos foi fruto de alguém que experimentou essa fé e partilhou esta fé, fez a missão dessa fé, né? E nós aqui, que estamos aqui em pleno século XXI, né? Quantos séculos se passaram depois daqueles primeiros, né? Dos primeiros que conheceram e abraçaram e propagaram a fé. Nossa igreja apostólica, que nasceu desse testemunho e missão dos apóstolos. Que maravilha! Assim que receberam o Espírito Santo, ali estavam com medo, sem ousadia, sem ardor, trancados. Só tinha uma ali que tinha ousadia e ardor, que era Nossa Senhora, mas também que estava esperando o Espírito Santo. E aí veio sobre os apóstolos, eles partilharam todas aquelas experiências maravilhosas que viveram com Jesus. E essa postura foi ensinada e vivida pelo próprio Senhor, né? Que tanto anunciou a boa nova do reino, e o Papa fala isso na encíclica: olhemos para Jesus, sua compaixão o impelia fortemente a sair de si, mesmo a fim de anunciar, mandar em missão, enviar, curar e libertar. Fala assim: temos, portanto, a missionariedade como pilar da nossa fé. Somos chamados também à missão, pois o amor de Cristo nos impele. Essa parte está na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. A outra está na exortação. Ah, ok. Ele consertou agora exortação. Mas que coisa vocês, viu? Tudo bem. Para os ouvintes se pouco importa, mas é claro que a gente tem que saber o que é uma constituição apostólica pastoral, o que é uma encíclica, o que é uma exortação, o que é uma carta dirigida a algum grupo, etc. Mas importante aí o conteúdo. Agora, Ana, vamos um pouquinho caracterizar, falamos um pouquinho aí o que é a essência desse chamado, desta vocação. É uma vocação específica. Outro dia me disse um padre que o bispo dele quer enviá-lo para o Amazonas. Mas como assim enviá-lo para o Amazonas, né?
Eu falei, nossa, que coisa. Foi consultado, isso foi gerado, o Espírito Santo gerou esse... o bispo, que é muito ardoroso, quer que os padres também sejam. Tem que rezar primeiro, né? Sim. Porque enfrentar uma bisvocação especial, isso é claro, todos nós devemos estar abertos, mas a questão da missão, claro, é específica. É claro que nós vamos também, nesta tarde, partilhar que existe aquela missão comunitária, paroquial, familiar, que a gente também não é só aquela missão para a África, para o Amazonas, lá onde só tem água, ou índios, ou pequeninas comunidades precisando da ajuda de um padre, de uma freira, de um leigo. E não, vamos então alargar um pouquinho. Quais são a essência deste ser missionário, a qual todos nós somos chamados pelo batismo? Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Padre Aldo. A essência da missão. Então, Papa Francisco nos coloca 2 elementos principais, que são a ousadia e a coragem apostólica. São elementos constitutivos da missão, como ele cita lá na exortação sobre a santidade. E para nós vivermos a santidade, buscarmos essa santidade, que é um chamado de todos, isso passa por nós sermos missionários também. Então, porque a santidade, ela é um sair de si, ela é buscar essa conformidade com o nosso Senhor. E a nossa missão de cristão católico é a mesma missão de Cristo, né? Dar a vida, amar. E a nossa missão é ser testemunha de Jesus, é ser outro Cristo para o mundo. Nós somos cristãos, somos outro Cristo para o mundo. E nós devemos ser assim, buscando a nossa santidade com ousadia e coragem apostólica. E é interessante que o Papa relaciona o tempo todo a vivência da santidade, a busca da santidade com o exercício da missão. Ele diz assim, eu vou ler um pedacinho do documento. A santidade é parresia, é ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca nesse mundo. Então nós somos convidados a deixar a marca, mas não a nossa marca pessoal, mas a marca de Jesus nesse mundo. E essa palavrinha parresia, né, que o padre também mencionou no início, na Bíblia, ela expressa também liberdade de uma existência aberta. Então, uma existência disponível para Deus e para os irmãos. Então, esse é o nosso chamado e a essência é essa parresia, ousadia. Essa ousadia de deixar uma marca, mas não uma marca nossa, uma marca do Espírito Santo. E também na exortação vai um pouquinho mais além. A parresia é o selo do Espírito Santo, testemunho da autenticidade do anúncio. Então, que não provém de nós, né? Que nós não temos nada o que dar, mas tudo passa pela ação do Espírito Santo. Ok, eu queria fazer, normalmente nós não fazemos nenhum tipo de exegese e nem ligação com o texto do domingo. Mas ouvindo a Ana, me recordei agora, desculpe, que o texto do Evangelho de hoje diz, alguém grita à beira do caminho e Jesus formaliza uma cartinha. E vocês devem ir lá, chamai-o vocês, missionários, por favor, tem alguém gritando, vocês devem ir lá. Ok, aí Jesus faz uma cartinha, por favor, diga a este moço que ele tenha coragem, que ele se levante, que ele ande, que ele saia da paralisia que ele está. Então, e quando eles chegam, importante aí o que a Ana disse, eles dizem assim, o mestre te chama, Jesus te chama. Então é importante, porque às vezes a gente percebe por aí, no caminho de muitos missionários, de muitos evangelizadores, pregando a si mesmos. É mesmo. Pregando, não sei nem o que. Hoje eu tô com a tosse. Vou tomar um pouquinho de água. Então, Jesus te chama. Coragem, levanta-te. Jesus te chama. Ide a Jesus. Ide a Jesus. Então, o missionário, quando ele tem aí a sua... Jesus chama para uma missão, envia, eles fazem e aponta a Jesus Cristo. Eu acho que isso aí é muito importante. E agora a gente poderia alargar aqui ainda um pouquinho, que é a questão desta ousadia e dessa coragem apostólica, que é constitutiva da missão. Agora ela precisa ser muito rezada, ser preparada, ser
formada. Hoje há uma exigência muito grande. Nós vamos pregar o quê? A gente cita lá, a gente não pode cair em certos fundamentalismos que diz assim, o Espírito Santo falará. O Espírito Santo fala na boca de quem estuda, na boca de quem busca, na boca de quem se prepara. Então, isso é importante. Agora que é preciso um certo desprendimento, uma certa aventura sempre existe, né? Um certo medo, o Espírito vai dando a coragem. Agora é preciso esta pobreza evangélica, o desprendimento, né? Sair do seu conforto e partir para alguma coisa que é incerta, porque o encontro com o outro, o ser humano é sempre um mistério e a gente não sabe, né? Jesus enviou alguém que gritava e os apóstolos foram, mas poderia ter recebido um não, né? E recebeu, claro, o texto nos aponta que ele acolheu, estava disposto, né? O texto diz que ele deu um pulo, né? Saiu da morte e jogou tudo que era morte, né? A capa, símbolo da vida antiga, da vida passada. Mas continuemos, Diogo, vamos adiante falando aí de parresia e ousadia. Amém, Padre. Nossa, que legal ficar escutando o senhor, mesmo tossindo. E não tem problema, né? Nossa, que legal. É verdade. Coragem, o mestre te chama. E eu replico isso pro ouvinte. Coragem, o mestre te chama. Coragem. E aí, Padre, de onde vem essa parresia? Ou palavrinha, né? A gente foi lá no Catecismo da Igreja Católica, no Magistério, pegar o significado dessa parresia, do que é parresia, que é santidade, ousadia, anúncio amoroso cheio de ardor, conforme lá no Catecismo, parágrafo 852. E aqui é fundamental para quem é missionário, para quem é católico, para todos nós, que o Padre está falando do Espírito Santo. Como é fundamental isso que eu vou partilhar com vocês. Número 852 do Catecismo, parágrafo. O protagonista de toda missão eclesial é o Espírito Santo. Vou repetir. O protagonista de toda missão eclesial é o Espírito Santo. É ele que conduz a igreja pelos caminhos da missão. E esta continua e prolonga, no decorrer da história, a missão do próprio Cristo, que foi enviado para anunciar a boa nova aos pobres. É, portanto, pelo mesmo caminho seguido por Cristo, que sob o impulso do Espírito Santo, a igreja deve seguir, ou seja, pelo caminho da pobreza, da obediência, do serviço, da imolação de si mesma, até da morte da qual nosso Senhor, Ele saiu vitorioso pela ressurreição. É assim que o sangue dos mártires se torna semente de cristãos. Que bonito isso, Padre. Mas eu quero refrisar aqui, frisar com mais força, para que nós, quando formos realizar uma missão a pedido ou inspirado ou sei lá o que, saber que o protagonista é o Espírito Santo, tem que ser o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo, né? Como o Santo Padre nos orienta, precisamos porque muitas vezes nós nos sentimos paralisados pelo medo, pelo calculismo. Então nós ficamos, será que eu vou, não vou, né? Dou meu testemunho do Senhor ou não? Então há muito também aquele respeito humano que nós já mencionamos em outros programas, né? Esse receio, né? Então tudo isso nos paralisa. E no mundo de hoje também nós estamos muito voltados a nós mesmos. Então já é uma vida mais, né, egocêntrica. Tudo nos desvia de ir ao encontro do outro. Então nós nos dispersamos nesse caminho de missão. Então é só o Espírito Santo que nos traz de volta para aquilo que o Senhor nos chama a fazer, e que nós somos apenas canais e instrumentos. O protagonista, como está lá no Catecismo, é o Espírito Santo. E quando a gente se sentir assim paralisado, com medo, né, o Santo Padre diz assim, está lá na exortação: lembremos-nos disso. O que fica fechado acaba cheirando a mofo e criando um ambiente doentio.
Quando os apóstolos sentiram a tentação de deixar-se paralisar pelos medos e perigos se fechando, né, como a gente acabou de ler, juntaram-se a rezar pedindo parresia. E a resposta foi essa: tinham acabado de orar, quando o lugar em que se encontravam reunidos estremeceu, e todos foram cheios do Espírito Santo, começando a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Atos 4, 31. Paulinho quer falar alguma coisa sobre missão, ousadia, parresia, atrevimento santo? Ouvindo vocês, ouvindo o casal, ouvindo o Padre Aldo, né? A gente sempre lembra, inclusive o nosso programa começa sempre pela oração do Espírito Santo. É mesmo. Não por acaso. Porque ele abençoa tudo o que vai acontecer desde então. Então, nas nossas reuniões de círculo, encontros, tudo que a gente faz, né? Trazer vocês lá do outro lado da cidade, né? Não tão longe. Mas a gente 25 quilômetros, por aí. Não, nem tanto. Não, nem tanto, Padre. Mas a gente sempre invoca o Espírito Santo porque é ele que realmente ilumina e traz sabedoria para tudo que nós fizemos. Muito bem, eu queria, não posso esquecer, porque eu vou encontrando as pessoas, lugares que já vão passando, né? E as pessoas, ai padre, escuta o senhor, manda lá um alô, né? Então eu queria lembrar da dona Eva, da dona Maria Laurentino e também da dona Angelina, lá do bairro da Moca, que disse: todos os domingos eu subo lá no quarto, me tranca feio para ninguém fazer barulho, e a gente fica ouvindo lá o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Mas tem uma música, Ana, para depois a gente continuar falando de missão? Isso, temos a música Alma Missionária, e vamos pedir hoje a intercessão de São Judas, esse grande apóstolo missionário do Senhor, para que a gente tenha essa ousadia, esse ardor no nosso anúncio. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 23 minutos. Ouvinte, participe do programa de hoje, participe do sorteio da Folhinha do Sagrado Coração, dos livros. É sempre bom você estar conosco e receber também esses brindes, porque afinal é um prêmio à sua audiência, ao seu carinho para conosco. Ligue para o telefone 11 3932 1600 ou então pelo WhatsApp 11 98371
9681. Padre, estamos recebendo bastante mensagens aqui. A Cristina Despezie Cordeiro manda um abraço para o senhor e diz que ouve o programa sempre. Manda também para o senhor Vigário José. Osmara do Vale da Vila Rio Branco também pede oração para os familiares e amigos. Osmara é sempre uma ouvinte assídua. A Elza do bairro da Moca está ouvindo e gostando muito, pede a bênção ao Padre Aldo e diz também é uma ouvinte assídua. O Manuel Israel dos Santos, de Carapicuíba, pede oração pela sua saúde e de toda a sua família e para todos da Rádio 9 de Julho. Obrigado, viu, Manuel? A Estela do Jardim Ondina, também é uma assídua ouvinte, pede oração para ela e para a família, Santos e Carvalho. Aliás. Muito bem, caros ouvintes, vamos continuando. O Paulo tem que anunciar, tem uma empresa que sustenta este programa. Vamos ouvir, porque é sempre um recadinho também justo, né, com aqueles que cuidam, né, da parte financeira do programa. E é um anúncio especial, é o Grupo da Avó. Você sabia que o da Avó não é apenas uma rede de supermercados? Então está na hora de você conhecer o Grupo da Avó, presente no Brasil desde 1983. São 10 hipermercados, 9 drogarias, 5 postos de combustível e um shopping. E então, ficou curioso? Para saber mais sobre o Grupo da Avó, visite o site www.davó.com.br e conheça todos os serviços e endereços. Da Avó, garantia real de excelentes compras. Quem conhece sempre volta, padrão. Muito bem. Então, continuando, caros ouvintes, você que está aí na nossa escuta, na primeira parte do nosso programa, nós falamos lá dos números 129 ao 139, fizemos uma pequenina introdução sobre o tema ousadia e ardor. O Papa assim intitula esta parte na exortação, e também falamos um pouquinho do catecismo. Recordou o Diogo sobre esta parte do catecismo que trata do mesmo tema. Agora, expandindo um pouco mais o assunto, falaremos sobre os aspectos práticos da missão, desta parresia, de como avançar na missão, de como colocá-la em prática, de como interiorizar, portanto, a missão voltada para o exterior. Deixamos de cultivar um relacionamento pessoal com Deus pela oração. É preciso começar de alguma forma. Uma das maneiras de iniciar um relacionamento de amor, a amizade com nosso Senhor, é participando da vida, dos sacramentos, que a igreja nos oferece, especialmente da Eucaristia. Vamos adiante. Ana, agora vamos com o... Eu me atrapalhei aqui um pouquinho no nosso roteiro, mas é isto mesmo. Vamos continuar. Então, para o exercício da nossa missão, existem alguns desafios, né? Não é tão fácil assim. Primeiro, vencer a nós mesmos, né? Vencer o nosso comodismo e tudo que nos prende nessa realidade de egoísmo, de egocentrismo que nós vivemos no mundo de hoje. E de tudo que nos dispersa de servirmos a Deus e ao próximo. E entre esses obstáculos, né, para exercer a nossa missão, o Papa Paulo VI, que foi canonizado, ele diz que o grande obstáculo é a carência de parresia. Então nós falamos, né, que o ponto-chave da santidade da missão é essa ousadia, esse ardor. Então, se não tem essa parresia, se falta esse ardor, é um problema muito grave. E ele ressalta que é grave porque provém de dentro. E o que acontece, né? Nós temos que começar de alguma forma, como o padre falou, a mudar essa realidade, né? A buscar essa parresia. E nós mencionamos que isso tudo é graça do Espírito Santo. Ele que é o protagonista da missão. Então, como a gente pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então, se nos falta essa parresia, nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo. Buscar, bater a porta, como está na palavra de Deus. E, em resumo, nós precisamos rezar. Nós precisamos tomar consciência de que é necessário buscar maior intimidade com Deus, buscar nossa amizade com Deus, cultivar um relacionamento pessoal. Eu diria pela oração, mas não só a oração devocional, por exemplo, o Santo Terço é maravilhoso e outras devoções, mas a oração pessoal, essa conversa, essa amizade com o Senhor.
e começar de alguma forma. Que forma seria essa, né? Para ser alimentado pelo Espírito Santo, comungando bem. Primeiro passo, né? Comungar bem, quando o Senhor está pertinho da gente ali, tocando o nosso físico, o nosso corpo, a nossa alma, né? Conversar com Ele, fazer uma boa ação de graças. Então, viver muito bem a Santa Missa, essa intimidade com Jesus Eucarístico. Então, viver a nossa vida sacramental também, ter a confissão em dia. São os primeiros passos, né? Que nós poderíamos dar para ter essa parresia que não pode nos faltar, que é um elemento essencial para a missão. Um outro obstáculo também que impede a missão, né? Da gente sair de nós mesmos, como fez Jesus por nós tantas vezes, a ponto de dar a vida dele por nós. Esse outro obstáculo é a comodidade. É muito complicado isso, porque é a moda hoje. A desculpa da comunidade é falar, não, sabe, eu trabalhei muito na semana, tô cansado, o Corinthians vai jogar, vou assistir o jogo, ou o Brasil vai jogar. Enfim, tudo é uma desculpa, mas que no fundo disso tudo é comodidade. O Papa diz, quantas vezes nos sentimos instigados a deter-nos na comodidade da margem? Essa comodidade estaria relacionada a, entre aspas, habituação com a realidade, que seduz-nos e diz-nos que não tem sentido procurar mudar as coisas, que nada podemos fazer perante tal situação, que sempre foi assim e todavia sobrevivemos. Pela habituação, já não enfrentamos o mal e permitimos que as coisas continuem como estão, ou como alguns decidiram que estejam. Para o pessoal, para o coração pessoal aí que pensa desse jeito, eu pergunto se você ficaria do mesmo modo se você descobrisse que você contraiu uma doença. Você ia deixar como tá? Você ia ficar exatamente aí parado, não ia tratar, não ia fazer nada, porque afinal não tem mais jeito, então não se faz nada? Pelo contrário, irmão, irmã, é dar a volta por cima dessa comunidade, dessa comodidade. O que a gente tem falado é buscar a parresia, a ousadia, pedir o Espírito Santo, mesmo nos mais diversos obstáculos, entre eles a comodidade, né? E aqui, qual seria o remédio para isso? O Santo Padre nos indica a necessidade de desafiarmos todos os nossos hábitos, nosso comodismo, pedindo que o Senhor venha e nos desperte. E vai despertar como, Senhor? Enviando sobre você o Espírito Santo, para que você saia de você mesmo, saia dessa comodidade, do seu pecado. Se você tem pecado, vai para um padre, se confessa, resolve isso logo e pronto, segue a vida da graça de Deus. Ok, ouvindo aqui o Diogo, volto de novo. Eu quero fazer pregação da missa. Se você não foi, o seu pároco lá fará a pregação para você. Mas a comodidade da margem, né? Ficar na beira do caminho. De novo, me vem à mente Bartimeu. Uma vida sem criatividade. Nós somos criados por Deus diferente dos outros animais. Os animais, eles se acostumam, né? Com a comida. O cachorro quer um pouquinho mais de carinho, né? Mas o gato fica lá no canto. Se você põe a comida, tá muito bom. E assim os outros animais também. É só dar comida, bebida e colocar num lugar que não seja ameaçado pelo clima, tá muito bom. O ser humano não é diferente. Nós temos um desejo infinito que até precisa ser controlado, né? Porque o nosso perigo, nós temos uma multiplicação de desejos e a gente, como temos também um desejo infinito, a gente é criativa, a vida deve ser um movimento. Diferente daquele que se coloca na margem, né? Na comodidade da margem, aí senta, né? Senta e morre. Bartimeu estava sentado, na dependência, vivia de esmolas, né? Um parasita, depende dos outros.
Enquanto que a vida humana, ela não foi criada por Deus para isso. Nós temos que a dinâmica, dínamos, força, vida. Nós temos alguma coisa interna que deve ser movimentada. Daí vem a criatividade, a vida que vai criando sentido, que vai tendo sabor, que você vai tendo gosto para acordar, né? Tem gente que adora um sofá e pior ainda, adora uma cama, né? Então é um sintoma importante para as questões práticas também, porque às vezes a missão ela precisa ser feita dentro de casa. Às vezes a gente fica sonhando para fora e aqui sair desta comodidade, né? Vai se amorfinando. Você falava de comodidade, tem gente que vai morrendo aos poucos, né? E precisa desta iluminação. Agora eu queria voltar ainda um pouquinho. Ontem eu fui pregar num pequenino grupo de oração lá da Vila Souza. Da própria paróquia, né? E o tema lá que nós tratamos era sobre como a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, como é que nós vamos cuidar do nosso coração? Como é que nós vamos cuidar da nossa interioridade? Como é que nós vamos ser missionário? Como é que nós vamos pregar Jesus Cristo? Como é que nós vamos falar do amor de Deus se está vazio, se o poço não tem água? O profeta Ezequiel diz que esse povo vem buscar água, mas vem buscar na cisterna que está vazia, está furada. Não vai encontrar, né? Então é preciso encontrar. Para ser missionário é preciso formar esta interioridade. O padre Francisco Faus, que é um conhecido, gosto muito dos livros dele, e ele tem um livro sobre a formação das virtudes. Ele tem uma frasezinha que eu sempre repito, já repeti aqui mais uma vez ao ouvinte, para dizer: esse padre já está ficando muito repetitivo, dá bom de ser trocado, né? E o padre Francisco Faus diz assim: as virtudes, elas precisam ser adquiridas, porque elas não nascem como grama. É mesmo. Então você precisa de esforço. Tá bom, padre. Precisa de esforço. Você e todos os ouvintes. Isso aí. Então, ser missionário, sair, estar disposto, encher-se de ousadia. Preciso primeiro que, para pedir a ousadia, a parresia, é preciso que você preencha, né? Tenha uma certa gordura para ser queimada, né? A gordura do Espírito Santo. Amém, isso mesmo. E o Santo Padre, continuando nossa reflexão, ele coloca, né, nossa tentação de fugir para um lugar seguro. Então, muitas vezes, né, nós deixamos de exercer a nossa missão porque esse lugar seguro pode ser o nosso individualismo, confinamento em mundos pequenos, espiritualismo, dependência, instalação, repetição de esquemas pré-estabelecidos, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, refúgio nas normas. Em outras partes também da exortação ele fala muito dessa nostalgia, né? Estar preso só ao que passou, então não querer renovar, não querer mudar as coisas, até por comodismo. Então essa é uma realidade que nós enfrentamos mesmo como cristãos católicos, né? Até como o profeta Jonas, né? Que fugia da vontade de Deus, se refugiava num lugar seguro e aquilo tudo foi acontecendo, a baleia, todas as dificuldades, ele foi engolido. E nas dificuldades ele foi retomando o caminho para Deus. E é isso que o Santo Padre também nos coloca, que embora nós tenhamos dificuldade na nossa missão, essas dificuldades podem também nos ajudar a retomar o caminho, porque Deus permite de tudo retirar um bem, né? E Deus, ele é ternura que nos leva a uma itinerância constante e renovadora. Então, ter em mente que é a graça de Deus que nos guia. A gente não precisa ter medo, né? Mas como o padre falou, nós temos que estar abastecidos. Não podemos dar o que não temos, né? Na primeira parte nós falamos que é preciso se colocar numa disposição, né? Quer dizer, não deixar que o medo nos paralise, né? Assim como era o retrato dos primeiros. Agora, é preciso também dizer aí o ouvinte, a você que nos escuta, é que às vezes nós estamos tão, isso que o Papa alerta, né? Tão aprisionados a esquemas. Por exemplo, não é muito difícil a gente encontrar muitos cristãos que eles vão à missa. Aí, eu sempre faço isso, né? A senhora não poderia dirigir o grupo do apostolado da oração? A pessoa já fica assim branca, pálida, né? Porque o pessoal está muito aprisionado, né? Ela acha que catolicismo
É só a missa, de vez em quando a confissão. Eu pago o dízimo, acabou a história. E a missão? Como é que o mundo é evangelizado? Quer dizer, como é que tudo é o padre, Então veja que as pessoas às vezes não estão só aprisionadas a esquemas passados. Elas restringem o seu cristianismo, a sua vida, esquecendo que todos nós somos missionários. Eu disse outro dia para a senhora, olha, a senhora leva jeito, vamos fundar o apostolado, né? Uma paróquia que tem 50 anos, não tem apostolado. Ai, padre, eu não tenho capacidade. Aquelas coisas, né? Que são normais, mas a gente precisa ir insistindo e dizendo aos fiéis. Nós temos que continuar. Agora o Diogo... tem uma parte aqui, padre, que o Papa falou que é muito legal. Diz assim, ó, é verdade, o Papa falando, o Papa Francisco, hein, gente? Não é nós não. É verdade que precisamos abrir a porta para Jesus Cristo, porque ele bate e chama. Tá lá em Apocalipse 3, capítulo 20. Aí o Papa fala uma coisa engraçada. Mas, pensando, às vezes pergunto-me se às vezes Jesus já não está dentro de nós, batendo para que o deixemos sair. Deixemos sair. E aí ele fala assim, ó, precisamos... O Diogo ri porque não é trágico, né? Claro, já padre, pensou? eu tô rindo, mas por dentro aqui eu tô falando, meu Deus do céu, né? É sério isso, que é o exemplo dessa senhora que você falou aí, né? Às vezes ela tá com o coração cheio de Deus, de boa vontade, né? Mas para aquilo que ela já tá, né, ali daquele esquema, tudo, que ela tá segura naquele esquema. Claro. E aí precisa de um passo de fé, às vezes para um chamado específico, igual o senhor, né? Falou, o mestre te chama nessa pastoral. E ela ficou, né? Então, é isso que o Papa fala, de ele ficar pensando das vezes do coração, deixar o Jesus sair. Aí ele fala, precisamos combater nossa autossuficiência, nosso orgulho, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a sermos dóceis, abertos, livres de nós mesmos, como Maria Santíssima, como a Virgem Maria, gente. Meu Deus, que exemplo extraordinário, que foi missionária, levando o nosso Senhor. Aqui também ele falou orgulho, mas também tem muitas pessoas da pastoral que se dedicam, mas às vezes param na timidez, na vergonha, padre. Ficam parados nisso, né? E não vai. O medo que aprisiona, né? Ok, mas nós temos um missionário conhecido aí em nosso meio, na cidade de São Paulo e também em outras cidades, que canta, que faz missão, que é fundador. O que nós vamos ouvir? É o Frei Gilson. E ele canta aqui para nós, eu seguirei. E nessa música pedir a graça de ser libertado pelo Espírito Santo, do medo, da tibieza, que ali está relacionada à timidez também, né, padre? A tibieza seria a... Por quê? É morno, é ser morno, né? Ser morno. Meu Deus. Na fé. Vamos rezar então pedindo isso. Não ser morno, pedindo força. Deus nos livre. Me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Me basta, me sustenta, tua graça me basta, me sustenta.
onde eu irei. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 46 minutos. Padre Aldo, como sempre, programa bombando aqui. E hoje tem bastante mensagens. O Célio do Jardim Eledi quer agradecer pelo programa maravilhoso e pedir pela família Desidério. O Felipe e a Alexandra do Bar da Moca estão adorando o programa. Parabéns ao casal. Eles gostam muito. A Maria do Carmo de La Torre, de Guarulhos, pede oração para o parente Márcia. Adora o nosso programa. E ainda deixa uma mensagem. Deixou de ir no aniversário para ouvir o programa. Amém. Deus abençoe. O Milton Canaceiro de Vila Prudente pede a bênção para o Brasil, para a família brasileira e para os alunos, que ele é professor de cursinho. Maria Lígia da Moca, parabéns ao casal Ana Paula e Diogo, ao Padre Aldo pelo programa. Vanderleia do bairro do Mandaqui pede a bênção ao Padre Aldo e pede oração para a família e amigos. E fazer um reparo aqui, Padre. A Cristina Cordeiro da Vila Souza, assim como o Carlos Cordeiro. Eles pedem um abraço para a família. Muito bem. E continuemos falando de ousadia, de missão, de sair de si mesmo e alcançar outras almas, né? Outros que precisam do anúncio que é o conteúdo principal, é a encarnação, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É o resumo da nossa fé, é isso que deve ser anunciado, não a nós mesmos, mas nos consideremos como mero instrumentos nas mãos de Deus. Nos coloquemos à disposição, abertos a um serviço, né? A gente alcança, pode abraçar. Deus vai dando também consciência das nossas capacidades, das nossas forças. E quando a gente não tem muita consciência, a gente vai pedindo a Deus. E Deus vai mostrando, Ele vai dizendo, você vai organizando o seu tempo, você vai também se formando. A gente tem que começar de algum lugar, de algum ponto, abraçando um trabalho concreto. Mas muitas vezes, repito, a missão deve ser iniciada dentro da sua casa, dentro da sua família. Nós queremos continuar um pouco mais, nosso programa ainda tem alguns minutos e vamos organizando aí, concluindo, finalizando este conteúdo do missionário, que também tem que ser criativo, ousado, tem que se colocar à disposição. Mas no primeiro momento pode nos causar um susto a missão, pode trazer algum constrangimento, alguma contradição, algum projeto que nós temos que às vezes é retilíneo, é fixo, e de repente nós temos que sair da nossa zona de conforto, uma expressão tão usada hoje em dia. E é legal também nós quebrarmos uma ideia que eu penso que todos nós, né, a maioria de nós temos, que a missão ela implica um deslocamento geográfico, vamos dizer, para outro lugar, né? Então, ser missionário é aquele que vai para um outro país, uma outra cidade, que vai de um lugar para outro. E, na verdade, a missão não implica isso necessariamente, né? A saída do nosso próprio eu.
é aquilo que vem de dentro para fora. Então é deixar sair de nós mesmos em primeiro lugar, não sair de um lugar físico e ir para outro. Então todos nós somos missionários porque somos chamados a deixar, né, o nosso egoísmo, o nosso comodismo, sair de nós, ir ao encontro do outro, né, levar o amor de Deus, ser testemunho de Jesus Cristo, ser outro Cristo para o mundo. E é necessário a gente dar passos de fé, né? Então saber que não vem de nós não temos condição. Então toda missão ela é impossível humanamente, porque ela é graça de Deus, né? O protagonista, como nós falamos, é o Espírito Santo, e ele que torna possível. E o Santo Padre nos orienta nesse sentido a contemplar o exemplo de tantas pessoas que se dedicam à missão. Então, quando a gente perder a referência, se sentir fraco, às vezes, né, desanimado, então voltar o nosso olhar para as pessoas que se dedicam, que anunciam, que dão a vida, né, até que passam por dificuldades no anúncio, sejam pessoas consagradas ou leigos. Então que a gente passe a ter esse olhar para os nossos irmãos. E também o exemplo dos santos e santas, né? É muito legal um trechinho aqui da exortação. O Santo Padre diz: o seu testemunho lembra-nos que a igreja não precisa de muitos burocratas e funcionários, mas de missionários apaixonados, devorados pelo entusiasmo de comunicar a verdadeira vida. Ele fala sobre os santos. Os santos surpreendem, desinstalam, porque a sua vida nos chama a sair da mediocridade tranquila e anestesiadora. Então, sempre pedir a intercessão dos santos, né, que tão generosamente deram a vida. E saber que o nosso lugar de missão é onde o Senhor nos chama a estar, é onde a gente está hoje. E aonde Ele quiser nos enviar. Então, não implica esse sair do lugar, né? Muitas vezes é onde a gente está. E qual é a nossa missão? É testemunhar Jesus, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, da forma como o Espírito Santo nos inspirar. Pode ser falando, pode ser por gestos, atitudes de amor, né? De caridade, de misericórdia. Então, tudo isso vai nos formando na missão e na santidade. E eu queria dar um testemunho rapidinho. A minha mãe deve estar ouvindo também. Mandou recado aqui. Ela tinha muito receio em participar de algum, né, ministério da igreja. E aos pouquinhos, né, sempre eu fui convidando: mãe, entra, vai ajudar. Sempre ela, né. E um dia ela se abriu e entrou no apostolado da oração. E como ela é feliz pelas reuniões que ela participa, as adorações. Então, o círculo de amizades, né, que ela se abriu a participar, a quermesse lá da paróquia que ela começou a servir. Então, às vezes a gente tem um receio de sair do nosso lugar seguro, né, falar: mas eu vou me comprometer, puxa, né. É legal dar esse passo de fé, e olha quantos frutos, né, eu vejo por ela, como ela está contente em ser do apostolado, como ela divulga essa devoção, como ela reza. Então é importante a gente dar passos de fé, né, para crescer na nossa espiritualidade e cumprir a vontade de Deus para nós, que é ser missionários. Amém, Padre? Amém, mas antes um instantezinho, o Diogo vai trazer um exemplo desta ousadia pastoral. Mas antes eu queria, a gente não pode ser injusto, e eu recordando a Ana apresentando aí a questão do apostolado, mas também a gente sabe que quanto trabalho missionário nossas paróquias exercem, a visita aos doentes, casa de repouso, hospitais. Eu me recordo aqui de uma ouvinte assídua e colaboradora, Dona Zina, na nossa paróquia. Posso falar porque é uma unanimidade. A gente sabe que as coisas não são realizadas através de um discurso, mas de um cotidiano, de uma prática em hospitais, em farmácias comunitárias, em visita aos doentes. Então, a missionária que exerce concretamente ali, e missão também dentro da sua casa, através do seu... Ela esteve aqui no nosso programa, Dona Zina, porque ela também faz parte da FCD, Fraternidade das Pessoas com Deficiência. Ela também é uma das organizadoras que funciona lá na Vila Souza, pelo menos uma vez por mês. Mas vamos ao testemunho do texto na praça que o Diogo quer partilhar. Padre. Que ousadia foi essa que vocês pensaram? Padre, a gente faz parte de um grupo de oração, e no ano mariano
teve um ano dedicado à Nossa Senhora aqui no Brasil, o ano de 300 de Nossa Senhora Aparecida e de 50 anos de 100 anos de Fátima. E aí fala, o que o grupo de oração vai fazer? O que nós vamos fazer? E aí a gente teve uma ideia louca de... Louca não, santa. Santa, assim, né? Louca, ousada, doida, né? Para os que seguem a cruz, de promover um terço numa praça ali perto da paróquia. Ai, como que vai ser? Como que vai ser? Eu não sei como que vai ser. Vamos chegar lá, pegar o violão, convidar as pessoas pro terço e vamos ver o que acontece. E começamos a anunciar, o primeiro terço foi no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Ali aproximaram-se em torno de 40 pessoas numa praça, uma praça bem perto da paróquia. E quando foi os 50 anos, os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, aconteceu que a gente convidou e calhou de ser no mesmo dia do Dia das Mães. E aí a gente fez uma procissão e tudo. Padre, teve uma adesão das pessoas, das famílias, muito mais do que a gente imaginava. Foi algo simples, um terço na praça, perto da paróquia, ali no âmbito daquele território paroquial. Localiza um pouquinho os ouvintes onde fica a sua paróquia, né? A minha paróquia fica na Zona Leste, no bairro da Moca. E ali na Moca tem bastante pracinhas. Como chama a paróquia? Chama a paróquia São Pedro Apóstolo, da Rua Ibitinga. Porque eu sei, o Paulo sabe, que também frequenta, mas os ouvintes podem, só um pouquinho para eles se localizarem. Sim, né? E lá, a 100 metros, no máximo 200 metros da paróquia, tem essa praça. E a gente foi, até hoje já são 2 anos de terço na praça. Uma vez por mês? Não, na verdade são nos dias dedicados à Nossa Senhora. Então nesse ano nós tivemos por enquanto 4. E nós vamos ter o último agora dia 8 de dezembro. Ah, então eu vou lançar uma ousadia maior para vocês aqui no ar. Por que não faz uma vez por mês? Nossa Senhora. Já foi pedido por muitas pessoas. Já foram muitas pessoas já pediram, porque é muito legal e traz uns frutos. Muito bem, Ana, uma última palavra sobre a missão e a gente vai encerrando. Última palavra, eu diria que a gente peça a intercessão de São Judas Tadeu, que ele foi mártir, que ele deu a sua vida pelo anúncio da palavra de Deus. Ele escreveu uma carta lindíssima lá que está na Bíblia, que todos podem ler, né, contemplar as palavras dele, refletir, e vamos pedir a ele essa intercessão, essa ousadia no anúncio, né, que nós possamos dar também a nossa vida por amor a nosso Senhor. É isso que eu deixo para os ouvintes. O Paulinho tem um recadinho, depois o Diogo pode dar sua última palavra. Ah, tá bom. Temos aqui uma mensagem carinhosa da Rosângela do Jardim Ondina. Ela fala que o programa está maravilhoso, uma verdadeira catequese. Estou aqui quietinha, ouvindo e aprendendo muito. Achei tão bonitinho isso. Um abraço, Rosângela. E o nosso Rubens também, que manda um abraço aqui para toda a equipe. Ok. Obrigada. E para terminar, a Aninha, o Paulinho, o Padre, pedir o Espírito Santo. Ele é o protagonista de toda a missão. Né? Pedir que esse Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, nos inspire às boas obras. É isso que eu desejo para todos nós daqui para o fim do ano. Muito bem, nós vamos agora fazer o sorteio da folhinha do Sagrado Coração de Jesus, edição especial, 80 anos, com a primeira capa, é isso? É isso, com a primeira capa. Lá ele é promotor da editora Vozes, podemos falar, então ele está oferecendo também estes presentes. E também o verdadeiro tratado da Santíssima Virgem Maria do São Luís Grignon de Montfort. Isso. Vamos lá, primeiro ganhador está aqui, Paulinho pode abrir. Eu me inscrevi de novo, viu, Padre? Para o sorteio, você não vai. Ué. Maria Lígia do bairro da Moca. Não acredito! Puxa vida! E a Cristina Cordeiro da Vila Souza, padre. Parabéns. Parabéns Que legal. aos ganhadores. Muito bem, caros ouvintes, você que telefonou, você que rezou conosco, você também que participou pelo WhatsApp, mandando sua mensagem. Ser missionário pode ser algo sofisticado, deslocamento de um lugar geográfico mais amplo, mas ser missionário pode ser alguma coisa da sua casa para o seu território paroquial, ou ser missionário pode ser algo dentro da sua própria família. É ali que a missão tem que acontecer, é ali que a missão deve ser realizada. É preciso sensibilidade, preciso pedir ao Espírito Santo de Deus, como tanto frisou o Diogo, que nós sejamos de fato sensíveis ao que o Espírito diz, como disse o livro do Apocalipse,
ao que o Espírito Santo diz às igrejas, ou diz à sua igreja, à sua casa, à sua comunidade. Por isso vamos rezar pelas famílias nesse instante. A oração da família do Papa Francisco, está lá na exortação Amores Letícia. Vamos lá, tão falada aqui. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiante a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos tornaremos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, a bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser, continuem na programação da Rádio 9 de Julho. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa